Bom dia, boa noite, boa tarde a todos e todas. E aí vamos começar mais uma videoaula, né? Na videoaula anterior, nós tratamos sobre os antecedentes da Revolução Francesa, ou seja, do contexto que existia em volta na França, ali naquele finalzinho do século XVIII, naquela segunda metade do século XVIII, e que fez com que a Revolução acontecesse. Então nós vimos os antecedentes. Falamos do iluminismo, falamos das crises econômicas, falamos dessa ascensão das ideias iluministas e da insatisfação social que o antigo regime e o absolutismo estavam gerando no povo francês. Bom, essa insatisfação contra o absolutismo e a influência das ideias iluministas foi crescendo, até que teve uma hora que não tinha mais como segurar. E, evidentemente, aí acontece a Revolução Francesa. Certo, gente? Então, justamente a aula de hoje, a gente começa falando sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa eu dividi em duas partes, em duas aulas, né? Hoje vai a primeira parte, que é mais ou menos a primeira metade da Revolução, e, evidentemente, na segunda, a gente fala da segunda metade da Revolução até o seu desfecho. Na aula de hoje, então, a gente fala da primeira metade dessa Revolução. Então, vamos lá. Vamos lá, eu vou me diminuir um pouquinho, né? Beleza? E aí vamos começar a nossa apresentação. Deixa eu me jogar aqui para o cantinho, que depois eu não atrapalho tanto. Vamos lá. Vamos lá. Começando. Beleza, então, como eu disse para vocês, Revolução Francesa, parte 1, né? Na aula de hoje. Então vamos lá, começando esta Revolução Francesa, parte 1. Pois bem, uma coisa que é importante de entender que a Revolução Francesa ela é mais do que um evento, mais do que um acontecimento, ela é um processo histórico. O que eu quero dizer com isso, com um evento, com mais do que um evento, um processo histórico? Evento, como o próprio nome de certa forma diz, é aquela coisa, aquele acontecimento que ele vai, acontece, pumba, ele é meio que passageiro, né? Ele acontece. O processo histórico, o próprio nome diz, ele é um processo, ou seja, é uma sucessão de acontecimentos que fazem dele um processo. Então, na verdade, o processo ele é uma coisa muito mais ampla, muito maior que o evento. Embora no evento, em muitos casos, você consiga perceber o processo como um todo, mas lembrando que a Revolução Francesa ela não é uma coisa, não é simplesmente a tomada da Bastilha. A Revolução Francesa é um processo histórico. E, de certa forma, na aula passada, quando tratamos dos antecedentes da Revolução, a gente viu que uma revolução não acontece do nada, né? Não é simplesmente um dia a gente estava andando na rua, pumba, caiu no colo, opa, começou uma revolução. Não, né? Revolução é algo muito mais complexo, né? Tem todo um contexto por trás, conforme a gente viu na aula passada. Então, só reforçando o que eu estou dizendo aqui, a Revolução Francesa, mais do que um evento, ela é um processo histórico. Pois bem, isso eu já disse na aula passada, mas não custa reafirmar, né, retomar para vocês compreenderem bem claramente, que a Revolução Francesa ela recebe uma influência direta dos ideais iluministas, né, da liberdade, da igualdade, fraternidade e, sobretudo, aquela ideia que era uma verdadeira obsessão para os iluministas, que era justamente o quê? Acabar com o antigo regime. Né? Eles queriam acabar com o antigo regime de qualquer maneira. Pois bem, qual que é o símbolo? Qual que é o evento? Aí sim, o acontecimento que marca o início da Revolução Francesa, né? No dia 14 de julho de 1789. Né? Os historiadores escolhem como marco, e ele tem uma importância nisso, justamente a tomada da Bastilha. O que era esta Bastilha? A Bastilha era uma prisão e uma fortaleza militar. Não tinha lá muita gente na época presa, tinha um pouco mais de uma dúzia de pessoas, mas ela, de qualquer maneira, mais do que uma prisão propriamente, a Bastilha era um símbolo do poder absolutista francês. E a gente tem que lembrar, conforme eu disse para vocês na aula passada, que o absolutismo, né,
esse sistema político dominante na Europa ocidental, principalmente durante a Idade Moderna, vai ter como um dos seus principais modelos justamente o absolutismo francês. Então, a hora vocês pensam, justamente no país onde você tem o maior dos absolutismos, vai acontecer o evento mais destruidor quanto ao antigo regime, como a Revolução Francesa, certo? E aí pensar o que simbolizava a Bastilha. A Bastilha era uma prisão, mas aqui mais que uma prisão, era um símbolo desse absolutismo francês. Bom, primeira fase, né, como eu disse para vocês na aula de hoje, eu dividi em primeira e segunda parte, mas a Revolução Francesa, nós dividimos ela em 3 fases. A gente começa falando da primeira fase, que é a fase da monarquia constitucional. Por conta, evidentemente, das várias transformações que a França vinha sofrendo, e a gente viu na aula passada, no vídeo anterior, quando eu falei para vocês dos estados gerais, que eram a eleição que visava transformar a França e, de certa forma, o rei usa isso para aumentar os impostos, e é justamente isso que vai ser o estopim da Revolução, o fato do rei querer aumentar os impostos. Se cria, fruto desses estados gerais, uma nova assembleia que vai justamente ter o objetivo de fazer uma constituição. O que é uma constituição? É o conjunto de leis que organiza um país, né? Ou pelo menos deveria organizar um país. E aí se cria uma constituição. E aí essa constituição vai ser completamente diferente das leis que existiam na França anteriormente. Primeiro, que esta monarquia, né, a monarquia constitucional, que vai justamente de 1789 até 1792, ela vai justamente acabar com os privilégios do clero e da nobreza. Lembrando, conforme a gente falou na aula passada, né? O clero e a nobreza, por exemplo, eles eram sustentados pelo Estado, eles não pagavam impostos, eles recebiam uma pensão vitalícia, ou seja, tinha uma série de privilégios. As leis não valiam da mesma forma que valiam para os não nobres e para os que não eram membros do clero, ou seja, essa Constituição ela acaba com esses privilégios do clero e da nobreza, né? Outra coisa importante também dessa monarquia aí é justamente essa imagem que eu estou na frente aí, né? Essa imagem que está atrás de mim, aqui essas duas mulheres, que é justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Talvez o primeiro conjunto de leis estipulados em um país que estipula uma coisa que talvez para a gente hoje seja básica, que todos nascem iguais e devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Pois é. Pela primeira vez você tem leis inspiradas nesse preceito, que é o preceito da igualdade, que é o preceito do iluminismo, né? Logicamente, a gente tem que fazer uma ressalva. Não é uma igualdade social, não é uma igualdade de gênero, né? O que eles estão dizendo? Todos são iguais perante a lei e devem ter os mesmos direitos e deveres. Eles estão falando basicamente de homens. A distinção que eles estão acabando aí é a distinção entre nobres, burgueses, membros da igreja, não. Eles acabaram com essa distinção. Agora todo mundo é igual. Ou seja, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão justamente vai defender essa ideia da igualdade. Então, como eu disse para vocês, a Declaração de Direitos ele garante a igualdade perante a lei, o direito à liberdade, ou seja, o direito de ser livre. O que é liberdade para o iluminismo? O que era a liberdade nesse contexto? Não é necessariamente fazer tudo o que você quer, é fazer tudo aquilo que você quer, desde que seja permitido, né? Não importa a sua origem social. Garante aí também a ideia de liberdade religiosa, outra ideia iluminista, né? Que o Estado seja laico, ou seja, separa o Estado da igreja. E aí, já que é uma revolução burguesa, ela garante o direito à propriedade, né? Tem que não pode tirar isso de vista. A Revolução Francesa garante que o direito à propriedade, porque é importante, aquilo que é seu, na medida que você adquire aquilo, e aquilo é seu. O direito ou até o dever que todo cidadão tem de resistir à opressão, né? Ou seja, se você vê um governo que é injusto, você tem o direito de resistir contra esse governo, né? E aí, ainda falando desta monarquia constitucional,
Ela também garante essa Constituição, lembrando outro pensador iluminista, a divisão do Estado em três poderes, né? Divide o Estado em três poderes. Ou seja, o que é a divisão do Estado em três poderes? Lá do Montesquieu, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? Ou seja, qual que é a importância de você dividir o Estado em três poderes? Você evita a concentração de poderes. Você garante que cada setor se incumba de uma missão dentro da organização do Estado. Então você impede o absolutismo nessa divisão do Estado em três poderes. Pois bem, criou-se a Constituição, e aí, como eu disse para vocês, o nome dessa primeira fase da Revolução Francesa era justamente monarquia constitucional. Ou seja, qual que é a diferença da monarquia constitucional para a monarquia absolutista, né, que era a vigente até a Revolução. Até a Revolução, a França era uma monarquia absolutista. Qual a diferença de monarquia constitucional e monarquia absolutista? Vamos lá. Na monarquia absolutista, o rei está acima das leis. As leis não valem para ele. Na verdade, as leis são interpretadas como manifestações da vontade do rei. Então, se você vivesse numa monarquia absolutista, se você por acaso descumprisse uma lei, você não estava apenas descumprindo uma lei, você estava desobedecendo o próprio rei, né? Isso é a monarquia absolutista. Na monarquia constitucional, esse negócio de que o rei está acima das leis não vale. As leis valem para ele também. Ou seja, o rei, ele também tem que girar, obedecer à Constituição. O rei também se submete a essas leis. Aí que o negócio começa a dar errado dentro desse projeto de monarquia constitucional e que vai durar tão pouco. A França, por conta da Revolução, né, a França faz a sua revolução, uma revolução que visa acabar com o antigo regime, e ao acabar com o antigo regime, isso vai representar uma ameaça para as demais nações europeias que eram absolutistas. Então, várias nações europeias vão declarar guerra à França revolucionária. E aí, a Áustria, que era uma nação absolutista, vai declarar guerra à França. Então, o negócio, além da Áustria ser uma nação absolutista, ela tinha uma profunda ligação com a família real francesa. Por quê? O Luís XVI, que era o rei da França, ele era casado com a Maria Antonieta, que era a rainha da França. A Maria Antonieta era austríaca e, por coincidência, ela também era irmã do imperador austríaco. Então, o que acontece? A França entra em guerra com a Áustria e começa a se pairar uma suspeita sobre o rei e sobre a rainha, que eles estavam conspirando com a Áustria e os contra-revolucionários contra a França e contra a Revolução. Ou seja, se suspeita que o rei da França, que deveria jurar a Constituição e que retardava, ficava enrolando, não queria jurar, ainda por cima estava aliado com uma nação estrangeira que estava em guerra contra a França. Pois bem, aí o rei é acusado de conspirar com os austríacos e os contra-revolucionários, que são contra-revolucionários nobres, membros da igreja, que eram contra a Revolução. Né, os contra-revolucionários, daí o nome. O rei é acusado de conspirar, aí se descobre que de fato, hoje a gente sabe que de fato o rei estava assim conspirando com o Império Austríaco contra a França, né? Tanto que, como que eles descobriram isso? O rei tenta fugir, ele e a família real tentam fugir para a Áustria. Do outro lado da fronteira tinha um exército austríaco pronto para invadir a França, sob o comando do rei da França, sob o comando dos 16. Só que eles capturam o rei antes que ele chegue. A partir desse momento que o rei é capturado, evidentemente o clima para se instalar uma monarquia constitucional na França não existe mais. E aí, por conta disso, o rei e a rainha, a Maria Antonieta, acabam sendo guilhotinados, têm a sua cabecinha cortada, e aqui justamente é um quadro retratando, né, justamente o rei da França, aqui não sei se vocês conseguem, né, perceber, caminhando para a guilhotina. Pois bem, gente, essa é a aula de hoje, né?
Esta é a primeira fase da Revolução Francesa. No outro vídeo, eu volto, evidentemente, a falar da Revolução Francesa, onde nós falaremos da segunda metade da Revolução Francesa e das duas fases seguintes da Revolução. Uma coisa que é importante vocês saberem sobre a Revolução Francesa. Ela é importantíssima na medida que ela é o marco que determina a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E por que ela é tão importante? Gente, o nosso mundo contemporâneo que todos nós vivemos, ele é muito influenciado pelos valores iluministas. Ou seja, todo mundo acho que concorda que todo mundo ter direito à educação é uma coisa boa, todos serem tratados com igualdade é uma coisa boa. Pois é, isso é ideia iluminista, isso é iluminismo. E esse mundo, essas ideias começam a dominar o planeta, vamos dizer assim, justamente a partir do final do século XVIII. E a Revolução Francesa, junto com outro evento que a gente vai ver ainda, que é a independência dos Estados Unidos, são dois marcos desse movimento em que o iluminismo começa a tomar o planeta. Ou pelo menos o Ocidente. Ou pelo menos deveria, não sei. Mas isso é para outra discussão. Certo, gente? Então espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido o que eu falei. Se vocês não entenderam, tem uma coisa legal, assiste de novo. E se mesmo assistindo de novo não entendeu, manda uma perguntinha para mim que eu respondo a todos e todas vocês. Certo, gente? Um grande abraço a todos e tamo que tamo. Falou, gente, até mais. Opa, falou, tchau.